Fala, galerinha do Coronavest, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Adriano, tenho uma página no Instagram, Adriano Chives Prof, tá aqui marcadinho, para quem quiser lá me seguir, tirar dúvida. Eu sempre falo aqui, eu já fiz algumas aulas, 2 aulas, para geografia, né, na disciplina de geografia, e hoje estamos aqui começando uma aulinha de história, com esse assunto maravilhoso, iluminismo. Por que maravilhoso? Porque nós que amamos história, começamos, através de iluminismo, né, começamos a perceber como o homem vai utilizar a razão para o seu desenvolvimento, beleza? Então vamos lá, vamos começar, certo? Acompanhe aí, qualquer dúvida, lá na minha rede social, no Instagram, pode tirar dúvida lá, sem problema nenhum. Hoje a gente vai estudar isso aí, tem algumas questõezinhas para fazer, para a gente debater, e espero que vocês gostem bastante dessa aula, beleza? Vamos lá. Iluminismo. O que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual com grandes implicações políticas, sociais e econômicas, que vigorou na Europa durante a Idade Moderna, beleza? Mas cujo o auge se deu no início, se deu no século, aliás, XVIII, certo? Não necessariamente no início, mas durante ali o século XVIII. Também pode ser conhecido como o século das luzes, certo? Né? Esse auge aí é o século das luzes. E o iluminismo, ele também vem, muitas vezes, com o codinome de ilustração, beleza? E o iluminismo, ele surge justamente para valorizar a razão. As coisas acontecem de forma racional. O iluminismo surge justamente para respaldar essa ideia, para dar credibilidade dessa ideia. Vocês sabem que anteriormente, durante toda a Idade Média e também com a formação do Estado Absoluto, o direito divino estava sempre atrelado, né? A Igreja Católica estava sempre controlando a sociedade e tudo acontecia e era explicado não de forma racional. Quando a gente tem o renascimento, certo? As coisas vão começar a ser um pouco mais racionais e o iluminismo ele vem para, de fato, respaldar, né? Para fechar com chave de ouro essas ideias mais explicadas através da razão. Beleza, galera? Então, lembrem aí, ó, iluminismo, iluminar a sociedade. Lembre que durante a Idade Média ela fica conhecida como a Idade das Trevas, da escuridão, né? Porque na Idade Média pouco houve, certo, desenvolvimento nas áreas sociais, econômicas, da medicina, artes, entre outros. Pouco houve. É até comum alguns professores e alguns livros dizerem que não houve, mas não foi de certa forma, não foi de uma forma bastante expressiva, certo? E aí, quando se dá, né, a Idade Moderna, Renascimento, logo depois o Iluminismo vem aí, de fato, para garantir essa iluminação à sociedade, beleza? Ainda falando sobre o Iluminismo, é importante a gente destacar que o iluminismo procura identificar a razão, certo? Ou seja, a razão é o centro do pensamento iluminista, como uma luz capaz de iluminar o conhecimento dos homens sobre o mundo, beleza? Então, valoriza-se a razão. Tudo deve ser explicado, investigado, questionado de forma racional. As pessoas, os filósofos iluministas, e ao difundir o iluminismo, as pessoas começam a compreender a ideia de uma racionalidade e buscar essa racionalidade para explicar tudo à sua volta. Foi um movimento bastante heterogêneo, ou seja, bastante diferenciado, com manifestações em diversos países da Europa, em especial França, Inglaterra e também esse movimento iluminista, ele vai trazer consequências para a América. Lembre, né? Nesse período aí do Estado moderno, a América estava ali sendo bastante explorada pelos países europeus. Então, resquícios do pensamento iluminista vão desembarcar na América e vão contribuir para a emancipação
e posteriormente, inclusive, para o desenvolvimento de repúblicas aqui no continente americano. Beleza? Bem, por possuir especificidades em suas diversas manifestações, é melhor classificado como um movimento representado por um conjunto de ideias do que como uma escola de pensamento filosófico. Beleza? Durante o período de ascensão do iluminismo, a Europa vivia sobre o antigo regime. Qual era o antigo regime? O antigo regime era o absolutismo, aquele onde o poder estava centralizado na figura do rei, considerado um representante de Deus entre os homens. Aquela ideia, né, do direito divino, beleza? E esse poder, obviamente, era reconhecido e amparado pela Igreja Católica. A Igreja Católica dava esse respaldo, né, para o poder centralizado do rei, que era a ideia do direito divino, certo? O tipo de organização social derivada possuía características ainda feudais, ou seja, ainda da Idade Média, pois dividida a sociedade em estamentos, certo? Ou seja, divisão de grupos, posições determinadas pelos nascidos, pelo nascimento que impedia a mobilidade social, certo? Então, vamos lá. O iluminismo, quando ele surge, ele ainda surge naquela ideia de características feudais, beleza? Desta consideração, concluímos que a sociedade europeia, nesse período, era extremamente vinculada à igreja, com restrições às liberdades individuais e econômicas. Beleza? Então, o iluminismo vai surgir nesse cenário e aí vai combater justamente esse cenário. Vai combater a falta de liberdade, né, individual e econômica, vai combater o poder centralizado, vai combater a centralização da Igreja Católica, também o poder exercido pela Igreja Católica na sociedade, certo? Ainda falando sobre o iluminismo, certo? Como a gente já conversou, né? Ele está em contraponto ao antigo regime. Os iluministas defendiam que as leis... Desculpa aí, galera. Botei, calma, pronto, valeu. Enfim, os iluministas defendiam que as leis que governavam a sociedade deveriam ser fruto da reflexão baseada na racionalidade e não em dogmas religiosos. Já já a gente vai ver quem vai defender essas ideias, beleza? Desse modo, cara, tá... Consegui, voltei no slide. Bem, desse modo, acabaram por fornecer uma importante fundamentação que seria utilizada pela burguesia em diversos países para questionar o absolutismo. E qual foi essa fundamentação? Justamente o questionamento à liberdade, certo? Bem, por valorizar o uso da razão, o livre pensamento e o conhecimento científico, alguns historiadores identificam o iluminismo como um movimento herdeiro do Renascimento. Eu falei disso logo no início da aula. O Renascimento chegou, né? Começou a modificar a sociedade, começou a trazer ideias renascentistas, a buscar a valorização do homem, entre outras coisas, e o iluminismo vai justamente respaldar essa ideia, beleza? Bem, Renascimento, que ocorreu, né, lá nos séculos XV e XVI, e da Revolução Científica dos séculos XVII ao XVIII. Esta cujos principais expoentes foram René Descartes e Isaac Newton. O iluminismo também foi crítico do mercantilismo. Vocês sabem, né? O mercantilismo era a política econômica adotada pelo Estado absolutista. Então, o iluminismo, ele se contrapõe ao absolutismo, também vai se contrapor ao mercantilismo, certo? Deixa eu ver aqui. Bem, desse modo, os filósofos iluministas também inspiraram pensadores liberais, que surgiram principalmente no século XVIII, como Adam Smith. Já já vou falar um pouquinho sobre Adam Smith dentro desse processo iluminista. Tem aqui um quadrinho, aqui do lado, vejam aí, Iluminismo, as ideias defendidas pelo iluminismo, e óbvio, né, as ideias defendidas
pelo antigo regime, pelo absolutismo, e a gente vai compreender justamente essa ideia, né, de contraposição de iluminismo versus absolutismo. Então vamos lá. O iluminismo era contra o absolutismo, isso eu já estou falando desde o início. Buscava o quê? A razão como base para o conhecimento, beleza? Tinha uma linha que seguia educação, depois a razão. Defendia a liberdade política e econômica e a igualdade de todos perante a lei, beleza? E, claro, era a base para o movimento de revoluções em todo o planeta, né? Em todo o mundo. Então, a gente vai ter a Revolução Francesa, né, que vai ser proveniente de ideias iluministas. A gente vai ter emancipação aqui no continente americano. A gente vai ter independência, de certa forma, também dos Estados Unidos por conta do iluminismo, né, por conta das ideias iluministas, entre outras coisas. Beleza? Bem, já, né, o absolutismo defendia o quê? Defendia que os reis tinham poderes, deveriam ter poderes totais, né? E a transmissão se dava de forma hereditária, usava a violência e a injustiça para governar e os altos gastos para manter o luxo e as festas da corte. Tudo isso, claro, às custas de muitos impostos da população. Bem, vamos lá, vamos seguir. Eu trago aqui agora para vocês o que o iluminismo representava, beleza? E algumas características. Vamos lá. O iluminismo representou basicamente a forma da burguesia interpretar o mundo. Vamos lembrar, no absolutismo eu tenho o rei, né? A centralização política, só que durante a ascensão, a formação do Estado Nacional, ali já no fim da Idade Média, surge uma classe que a gente vai chamar de a classe burguesa, certo? E a burguesia começa a compreender, né, que não necessariamente o poder estava se dava através das terras. Na Idade Média, né, tinha poder quem tinha terras. Com a ascensão da burguesia, com o desenvolvimento da burguesia, com a formação do Estado absoluto, com o comércio exercido e amplamente difundido pela burguesia, e, claro, aí a gente tem um sistema monetário, dinheiro já circulando na Europa, a burguesia começa a perceber que o poder se dava agora através do dinheiro. Quem tinha dinheiro tinha poder, beleza? E aí a burguesia passa a querer interpretar o mundo dessa forma, tentando acabar com os privilégios dos monarcas absolutistas, beleza? Algumas características do iluminismo são o racionalismo, certo? Ou seja, o uso da razão, né? O uso da racionalidade, o cientificismo, né? Que é justamente a busca de comprovar as coisas através da ciência, desenvolver métodos científicos para comprovar certas coisas, certo? Obviamente, o anti-absolutismo, né? E também o anticlericalismo, ou seja, o iluminismo ele vai ser contra o absolutismo monárquico e as regalias do rei, né? Do poder do monarca absoluto, mas ele também vai ser contra as regalias do clero. A gente sabe, né? Na Idade Média, Idade Moderna, formação do Estado absoluto, o clero também tinha muitas regalias. Então, o iluminismo ele vai ser contra isso, beleza? Bem, na verdade, o iluminismo foi um processo longo, através do qual as transformações culturais iniciadas no Renascimento prosseguiram e se estenderam pelos séculos 17 e 18, beleza? É importante também a gente saber que as ideias iluministas atravessaram, claro, o continente europeu e chegaram à América. Eu já falei disso. Elas influenciaram, né, o movimento de emancipação da América, a independência dos Estados Unidos, a própria Inconfidência Mineira aqui no Brasil, beleza? Entre outras coisas. O iluminismo iniciou-se lá na Inglaterra, mas foi na França que atingiu seu maior desenvolvimento. Foi nesse país que vieram, né, os maiores pensadores iluministas. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e Dan Albert, beleza? Dan Albert, que são
os principais filósofos iluministas. E aí é muito interessante a gente falar desses pensadores iluministas e compreender as ideias que cada um defendia, beleza? Olha lá, Montesquieu. Montesquieu, em sua principal obra, O Espírito das Leis, ele expõe a sua teoria da divisão dos poderes, certo? A divisão do legislativo, do executivo e do judiciário, beleza? Isso é muito importante compreender porque, posteriormente, na emancipação de vários países da América e com a ascensão da República na França e na América também, né, o movimento republicano, esses três poderes vão embasar e fortalecer a República, certo? Voltaire, certo? Ele escreve o livro Cândido e foi crítico do absolutismo e dos privilégios da igreja e da nobreza. Beleza? O cara que combatia literalmente o absolutismo monárquico e também os privilégios da igreja, certo? Depois a gente tem nessa construção aí, né? Rousseau, beleza? Que foi o mais radical entre os filósofos iluministas. Foi porta-voz das camadas mais populares, porque vejam, Montesquieu, Voltaire, John Locke, Emmanuel, Kant, eles eram mais elitizados, beleza? Defendiam, né, eram meio que porta-voz da grande burguesia. Já Rousseau, ele vai defender justamente as camadas mais populares. Ele escreve o livro Contrato Social, inclusive aqui eu peço perdão, devia estar com letra maiúscula, não está, onde a ideia principal, certo, defendida, né, nesse livro, é justamente que o soberano deve governar o Estado de acordo com a vontade do povo, beleza? Então, o que é que acontece? Tínhamos soberanos que governavam conforme a sua vontade, tá? Ali, né, a centralização do poder, o poder absoluto, dava ao monarca total poder sobre a sociedade conforme ele quisesse. Então, Rousseau vai começar a defender a ideia de que o soberano deve governar o Estado de acordo com a sociedade, de acordo com a vontade da população. Beleza? John Locke. John Locke pode ser considerado o pai do liberalismo político, beleza? Pode ser considerado o pai do liberalismo político. Combateu o absolutismo, negando a origem divina dos reis, e afirmava que o governo nasce de um entendimento entre governantes e governados, e defendeu a necessidade de uma monarquia parlamentar na Inglaterra. Segundo Locke, os direitos naturais e eram inalienáveis do homem, beleza? E aí, quais seriam esses direitos? A vida, a liberdade e a propriedade. Foi autor de Ensaio sobre o Entendimento Humano, em que diz a experiência é a base de todo o conhecimento. Beleza? A gente também vai ter Emmanuel Kant, beleza? Que foi outro pensador aí iluminista, que um determinado livreto ele vai justamente dizer o seguinte: o iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, de que ele próprio é culpado, beleza? Vamos entender isso aí. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em servir a si mesmo sem guia de outrem, ou seja, de outra pessoa. Entenderam? Então, o que é que acontece? Com essa ideia, Kant ele descreve o seguinte: a busca pelo iluminismo é justamente a busca por uma maioridade do homem. O homem agora vai ser independente dentro do ponto de vista racional. Ele não vai mais depender de ideias já pré-concebidas por outras pessoas. Beleza? Aqui o slide. Bem, vamos falar agora um pouco, né, de onde se desenvolvia, vamos colocar assim, as ideias iluministas, onde as ideias iluministas elas eram
difundidas, beleza? As ideias iluministas, elas eram difundidas aonde? Na enciclopédia, que era, naquela época, o Google de hoje em dia, certo? Só que, digamos que o Google hoje, às vezes, tem mais besteiras, né? Porque, às vezes, todo mundo pode fazer conteúdo no Google. Na enciclopédia, eram, de fato, pessoas estudiosas que escreviam sobre os mais variados conhecimentos, beleza? Olha o que ele comenta. Uma das principais representações do iluminismo é a enciclopédia, obra organizada pelos franceses Denis Diderot e Jean de Leron Albert, beleza? Publicada pela primeira vez em 1755. Qual era o objetivo da enciclopédia? O objetivo de seus idealizadores era reunir todos os conhecimentos humanos em suas mais diversas áreas, sob uma perspectiva que fizesse o uso da racionalidade e da ciência, em detrimento dos dogmas religiosos que profundamente o conhecimento, que fundamentavam o conhecimento da Idade Média. Ou seja, a ideia de fazer a enciclopédia era justamente dar conhecimento racional e escrever esse conhecimento racional científico em algum lugar, para que ele ali, a partir daquilo ali, ele fosse fonte de pesquisa, certo? E aí a população pudesse se distanciar dos dogmas religiosos, beleza? Para isso, foram reunidos escritos de alguns dos principais filósofos, né? Assim, naquela época, todo mundo que tinha algum trabalho em determinado conhecimento era convidado para fazer parte dessa construção de livro, dessa construção da enciclopédia, beleza? Bem, cientistas e estudiosos da época em um conjunto que totalizavam 36 livros, certo? Então, os 36 livros acabavam sendo o Google daquela época, um conhecimento baseado no estudo científico, beleza? Bem, além da busca por uma verdade única e universal, a enciclopédia também é essencial para compreender outra ambição dos iluministas: a preocupação em difundir seus conhecimentos, claro, e formar a opinião pública a partir de sua visão de mundo. Ou seja, não era só desenvolver o estudo científico, desenvolver a racionalidade, certo? Mas também, obviamente, difundir esse conhecimento para outras pessoas terem acesso, certo? E aí a gente conquistar um desenvolvimento intelectual, né? A humanidade progredir, certo? Tranquilo até aí? Espero que sim. Bem, obviamente, né, o pensamento iluminista, ele encontrou pessoas que puderam se aproveitar, né? Afinal, como eu estou dizendo desde o início, o iluminismo, ele buscava combater o absolutismo. Mas a gente aí vai ter um problema, porque todos os países da Europa eram absolutistas, certo? E aí, como é que alguns monarcas vão se comportar para não perder, digamos assim, o seu poder? Vai surgir aí, né, os déspotas esclarecidos, vai surgir o despotismo esclarecido, beleza? E aí o que é importante aí sobre o despotismo, né? Os déspotas. As ideias iluministas do século XVIII ganhavam cada vez mais adeptos. Em vários países como Prússia, Rússia, Áustria, Espanha, Portugal, existiram reis que gostaram das ideias desse movimento. A população, percebendo que as ideias estavam circulando com mais intensidade, começaram a pressionar os governantes absolutistas, exigindo, obviamente, o quê? Mudanças. Para impedir a desordem e as revoluções, alguns governantes iniciaram reformas sociais e econômicas a fim de, claro, modernizar os seus países, mas sem abrir mão do poder, surgindo né, o chamado despotismo esclarecido. Então, eu costumo dizer em sala de aula, e vou falar para vocês, que o despotismo era meio que o governante maquiar o seu governo, tirar aquele excesso aparente de absolutismo, aquele excesso de centralização política, certo? Fazer reformas
para a sociedade, mas que ele, ao longo desse processo, ele não perdesse o seu poder. A gente vai ver que na próxima aula, né, a Revolução Francesa vai acontecer muito por conta do iluminismo. E aí a gente sabe, né, lá a Revolução Francesa levou inclusive a reis perderem a cabeça. Pessoas que defendiam o absolutismo perderem a cabeça literalmente, né, sua cabeça literalmente. Eles eram guilhotinados. Então o que é que acontece? Os reis, como Portugal, Espanha, Áustria, Prússia, enfim, entre Rússia também, entre outros, começaram a perceber que o iluminismo podia causar sérios problemas para suas monarquias absolutistas. Então, nada mais vantajoso ou interessante que mascarar, vamos colocar assim, né, maquiar a sua forma de governar, como se fosse uma forma mais popular, né, com maior participação ou pelo menos com maior preocupação para as necessidades da população, sem que, claro, o rei perdesse o seu poder absoluto. Deu para entender, né? Vou repetir então. Ele maquiava a sua forma de governar, certo? Para não mais parecer tão absoluto. Justamente para quê? Para que ele continuasse sendo absoluto. Beleza? Bem, os reis ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, por aderirem às ideias iluministas, tomando medidas que beneficiavam o desenvolvimento do comércio, da produção manufatureira, fortalecendo a burguesia e criando escolas não religiosas. O estudo, inclusive, passa a ser laico, permitindo a liberdade de culto, beleza? E submetendo o clero católico aos desejos do Estado, ou seja, a igreja vai começar a perder um pouco daquele poder que ela tinha, beleza? Essas iniciativas não foram duradouras, pois ainda existiam o fantasma do absolutismo. Como eu disse, o absolutismo ele não deixa de existir, o rei passa a governar de uma forma um pouco mais popular, mas ele se mantém no poder perpetuando o absolutismo, beleza? Embora o iluminismo seja marcado pela crítica ao antigo regime, e o antigo regime, quando ele fala, é o próprio absolutismo, alguns pensadores iluministas continuaram a defender a existência de regimes monárquicos que tinham que ser implantados de reformas que estivessem de acordo com suas ideias. Os reis e imperadores que aceitaram adotar algumas dessas reformas, ou até mesmo tiveram pensadores iluministas como conselheiros, ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, ou seja, senhores absolutos dotados do saber. Nos estados em que vigorou o despotismo esclarecido, foi aceito algum nível de tolerância religiosa, ou seja, uma certa liberdade religiosa, bem como foi reduzida a perseguição aos filósofos e cientistas alinhados com ideias iluministas. Reformas educacionais também foram implementadas, principalmente, né, como eu já tinha dito, o surgimento da escola laica. Bem, porém, mesmo com essas mudanças, os monarcas não deixaram de ocupar um lugar central na vida política de seus países, mantendo assim ainda, né, grandes poderes. Vou destacar aqui alguns exemplos de déspotas esclarecidos. A gente tem Pedro, o Grande, que foi czar da Rússia, Frederico II, rei da Prússia, Carlos III, rei da Espanha, e um cara que vai ter relação direta com o Brasil, né? Foi um déspota esclarecido e vai ter uma relação direta com o Brasil, que foi o Marquês de Pombal, que ocupou o cargo de primeiro-ministro de Portugal durante o reinado de José I. Como a nossa ideia, né, das nossas aulas aqui do Coronavest, é claro, ajudar vocês a gabaritar a prova de História, de Geografia e de todas as matérias ao máximo, eu vou falar aqui um pouco desse Marquês de Pombal e como as suas atividades influenciaram diretamente o Brasil, que é o que pode, de fato, cair maciçamente numa prova de Enem, beleza? Inclusive, eu coloquei questões sobre isso, já a gente vai debater. Então, preste atenção. No Brasil, as ideias do Marquês de Pombal
foram mais duras e centralizadoras, com a perspectiva de aumentar o controle político administrativo sobre a colônia, obviamente aumentando a arrecadação dos impostos. No plano econômico, Pombal resolveu instituir a cobrança anual de 1.500 quilos de ouro na capitania de Minas Gerais e combateu o contrabando. Também criou 2 companhias do comércio, uma para a capitania do Grão-Pará e Maranhão e outra para as capitanias de Pernambuco e Paraíba. Essas companhias ofereciam mercadorias para as capitanias no norte e nordeste no Brasil e a comercialização das drogas do sertão oriundas da floresta amazônica. Enquanto no plano político-administrativo reduziu as atribuições do Conselho Ultramarino, extinguiu as capitanias hereditárias e expulsou os jesuítas no Brasil em 1759, assim como fez na metrópole. Incentivou também a reforma urbana em várias regiões do Brasil, ao estimular a formação de povoados e vilas, e também foram criadas escolas régias, escolas públicas mantidas pelo Estado. Ortogou a liberdade do indivíduo em 1755, proibiu a sua escravização e concedeu-lhes a condição de vassalos. Calma, ele não acabou com a escravidão no Brasil, tá? Bem, ainda em relação aos povos indígenas, Pombal criou uma política que visava aproveitar o máximo a mão de obra indígena para o desenvolvimento econômico e ocupação do território do Brasil, conhecido como o Diretório dos Índios ou Diretório Pombalino. A gente sabe, né, que quem defendia a mão de obra indígena do Brasil eram os jesuítas. Os jesuítas, eles eram contra a escravidão indígena aqui no Brasil. Eles até usavam a mão de obra indígena para outros afazeres, mas não de forma escravocrata. Marquês de Pombal expulsa, né, os jesuítas do Brasil e aí busca justamente aproveitar a mão de obra indígena de certa forma, de certa maneira, escravocrata. Beleza? Bem, é isso aí que vocês têm que saber quanto ao Marquês de Pombal e suas práticas aqui no Brasil. Beleza? Bem, vamos aí para algumas questõezinhas que eu coloquei aqui. A primeira questão, ela vai falar sobre... deixa eu só pegar aqui, achei. Pronto. Só um pouquinho, pronto, achei. A primeira questão, ela fala o seguinte, olha lá, ó, vocês podem acompanhar aí. Bem, sobre o chamado despotismo esclarecido, é correto afirmar que o que é que foi o despotismo esclarecido? E aí? Foi um fenômeno comum a todas as monarquias europeias, tendo por características a utilização dos princípios do iluminismo? Não sei, vamos pensar. Foram os déspotas esclarecidos os responsáveis pela sustentação e difusão das ideias iluministas? Obviamente que não, a gente sabe disso, né? A gente sabe que os déspotas, eles se aproveitaram das ideias iluministas para não perder suas monarquias absolutistas. Bem, ele comenta na letra C, foi uma tentativa bem intencionada, embora fracassada, das monarquias europeias reformarem estruturalmente seus estados. Claro que não, né? As monarquias pouco queriam reformar suas ideias. Foram os burgueses europeus que convenceram os reis a adotarem um programa de modernização proposta pelos filósofos iluministas. Não necessariamente, né? A burguesia tinha um modo de interpretar, o iluminismo era o modo como a burguesia via, de certa forma, aquela sociedade naquela época, mas eles não conseguem convencer os reis. E na letra E ele comenta o seguinte, foi uma tentativa mais ou menos bem sucedida de algumas monarquias reformarem, sem alterá-las, as estruturas vigentes. Claro que não, porque, de certa forma, a estrutura vigente ela vai sofrer um pouco de alteração. Então, o correto é a letra A, beleza? Onde ele fala o seguinte, né? Foi um fenômeno comum a todas as monarquias europeias, tendo por característica a utilização dos princípios iluministas. E aí um comentário importante para vocês. Ainda era muito cedo para que eles acabassem com o absolutismo. Portanto, conseguiram uma maneira de se adaptar à nova condição mundial, voltada para o cientificismo e com a tendência iluminista. O Marquês de Pombal,
e Dom Pedro II foram considerados déspotas esclarecidos. Beleza? Segunda questão, olha o que ele fala aí. O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, foi responsável por uma série de reformas na economia, educação e administração do Estado e do Império Português, inspiradas na filosofia iluminista e na política econômica do mercantilismo, cabendo a ele a expulsão dos padres jesuítas da Companhia de Jesus dos domínios de Portugal. Aí ele comenta, o Marquês de Pombal foi um representante do chamado, ou seja, o que é que o Marquês de Pombal representou, né, durante o período que ele foi ministro e ajudou a governar Portugal e as colônias da América. Aliás, desculpa, as colônias da América não, as colônias de Portugal. Bem, o Marquês de Pombal foi claramente um déspota esclarecido, né? Com uma participação importantíssima na história do Brasil, o Marquês de Pombal marcou época ao revolucionar o modo de Portugal lidar com suas colônias, intensificando a rentabilidade do conceito, aliás, com conceitos iluministas. Pombal era considerado um déspota esclarecido, pois sempre utilizava métodos cientificistas vigentes da época. Para Pombal, eu até vou falar isso, eu não falei antes, eu vou falar agora, prestem atenção, Pombal ele tinha a clara ideia que o papel da metrópole, no caso, o papel da colônia, no caso, o Brasil, era enriquecer a metrópole, que era Portugal. Então, para Pombal, valia fazer qualquer coisa desde que Portugal saísse no lucro, certo? Então, Pombal vai dar justamente essa ideia de explorar as colônias, né, portuguesas, principalmente o Brasil. Pombal vai pegar ali, né, já o fim, a diminuição da mineração, beleza, do Brasil, né, na região de Minas Gerais, e aí é que ele vai cair matando em cima da economia, querendo tirar o máximo de aproveitamento das riquezas da mineração aqui do Brasil, beleza? E a última questão que eu trouxe aí para vocês fala o seguinte, prestem atenção que essa questão é interessantíssima. Bem, os produtos e o seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração da liberdade, de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente. Vamos lá. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista, concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste. O que é a investigação científica? É isso que ele quer saber nessa questão. Ele fala lá todo aquele texto e ele comenta, inclusive, o iluminismo não surgiu, né? Pelo iluminismo não surgiu de um prazer de poder, né? Ou de um mero imperialismo humano. O iluminismo surge justamente para que o homem, né, se liberte das intempéries da natureza. E aí ele comenta, no contexto, a investigação científica consiste em quê? O que é investigação científica? Para eu compreender essa questão, eu tenho que pensar da seguinte forma. Alguns pensadores, e a maioria dos iluministas, valorizavam a razão como a forma de o homem se libertar. Por quê? Volto a dizer e vou voltar lá atrás. No início da aula eu comentei o seguinte. Na Idade Média, existia a ideia de que tudo acontece por obra divina. Então, o homem estava atrelado, as vontades do homem estavam atreladas, as ações do homem estavam atreladas a essa ideia divina.
O iluminismo o Renascimento já tinha tentado combater isso, e o iluminismo vai fortalecer o combate a isso para que o homem ele seja de fato livre, certo? E como é que ele vai conseguir essa liberdade? Através da razão. Mas, só vou continuar aqui o pensamento que vocês têm que desenvolver para compreender essa questão, beleza? Bem, alguns pensadores, né, a maioria dos iluministas, valorizavam a razão como forma de o homem se libertar. Mas se libertar de quê? Então, estão compreendidas nessa libertação a igreja e até mesmo as leis da natureza. Quando se desconhece, não se pode dominar. Porém, quando se entende, a dominação é quase que inevitável e libertadora. Ou seja, quando o homem não busca raciocinar, buscar o uso da razão, ele acaba sendo, digamos assim, o Maria vai com as outras. Quando ele busca a racionalidade, quando ele compreende as ideias, quando ele passa a ter razão, né, o conhecimento racional sobre as coisas, automaticamente ele domina melhor essas coisas, ou ele passa a dominar essas coisas, e também ele se torna liberto. Beleza? Então vamos lá. Nesse contexto, a investigação científica consiste em expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes? Claro que não. Até porque quando a gente fala da razão, a razão é uma ciência que a gente está todo dia buscando melhor compreendê-la, certo? A razão não é uma ideia que a gente consegue dizer, ó, aquilo ali é dessa forma e acabou. Claro que não. Na letra B, ele comenta o seguinte: oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar lugar que outrora foi a filosofia. Claro que não, né? O iluminismo e a investigação, a razão tem nada a ver com isso. Pelo contrário, o iluminismo, inclusive, busca fortalecer a filosofia. Ser a expressão da razão. Olha aí a palavra razão. Galera, uma coisa que vocês não podem esquecer nunca. Para quem assistiu essa aula até agora, com certeza vocês vão gabaritar a prova, porque eu vou dar uma dica charada aqui para vocês compreenderem a ideia de iluminismo, responderem qualquer questão de iluminismo quando ele procurar, né, falar dessa investigação científica. Atrelem investigação científica ao uso da razão. Olha ali a palavra razão, beleza? Eu vou até grifar aqui para vocês, eu nem tinha grifado nada hoje nessa aula, mas isso aqui eu preciso grifar. Circulei para vocês. Então, toda vez que a gente falar de iluminismo, atrelem a ideia de razão, certo? Então, olha lá o que ele fala. Sem a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam progresso. É isso. O iluminismo busca a racionalidade e, claro, ele não busca necessariamente falar, ó, tal coisa é dessa forma e acabou. Pelo contrário, o iluminismo, através do cientificismo, da busca científica, do experimento, do questionamento, ele busca justamente fazer com que outras áreas progridam e atinjam a razão para esclarecer todas as coisas. Quer dizer, todas as coisas não, mas as coisas que nos cercam. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa questão eu trabalhei bem ela para vocês compreenderem. Espero que vocês tenham gostado da minha aula, dessa aula de história. Eu devo ficar aqui com vocês. Eu vou, o pessoal do Coronavest, vou estar ajudando vocês aí, né, com a disciplina de história também, beleza? E a gente vai ter vários outros encontros. Quem tiver qualquer dúvida sobre a aula de hoje, sobre o iluminismo, sobre essas questões que eu falei, entre outras coisas, por favor, não se acanhe. Pode me chamar lá no meu Instagram, Adriano Chivas Prof. Tá inclusive aqui, vou botar uma setinha, ó. Tá em todos os slides, beleza? Aqui, ó. Meu nomezinho, beleza? Minha página no Instagram. Me procura lá, chama no chat, a gente conversa. Cara, eu quero que vocês aprendam, tirem as dúvidas e gabaritem a prova de história, de geografia, assim como vocês vão gabaritar todas as outras matérias para ter um excelente Enem, beleza? Porque todos vocês são capazes. E eu vou estar lá super aplaudindo a aprovação de vocês, com certeza. Beleza, galera? Forte abraço e até a próxima aula.